Vamos agora olhar um pouco mais em detalhe para a educação. O que Daniel Chapo fez de positivo para esse setor é a pergunta que coloco a Marcos Calixto Mulima, vice-presidente e porta-voz da Associação Nacional dos Professores de Moçambique. Daniel Chapo na educação só prometeu. Daniel Chapo usou dos seus 100 dias de governação como estratégia para dar a entender à comunidade nacional e internacional que ele tem como primazia a educação. Não aconteceu isso. O mínimo que nós assistimos como ANAP foi extrema politização do setor. Colocaram um professor no processo de campanha, colocaram um professor no processo de votações, colocaram um professor para engendrar este mandato até ele chegar ao poder. E, a posterior, ele simplesmente se esqueceu. Vamos falar especificamente das promessas que o presidente fez ao setor. Por exemplo, garantiu a distribuição gratuita de livros digitais e impressos para os estudantes. Gostaria de saber, essa medida fez se sentir? Nós temos um exemplo específico. O ensino básico, 7ª, 8ª e 9ª, foi introduzido em Moçambique, mas ainda não tem manuais. Não tem nem manual físico, não tem nem manual digital. Os professores recorrem ao programa e ao recurso próprio, porque disse que iria instalar internet nas escolas. Ficamos preocupados como se iria instalar internet nas escolas onde só temos árvores. Eu não sei se esta internet era passível de se instalar por cima das árvores. Não sabemos como é que isto iria funcionar. Primeiro, Moçambique tem grande parte das suas províncias com distritos extremamente em zonas sem internet, sem corrente, não é? Sem luz, sem água, não é? Como é que se vai correr para instalar internet? Então, isto, em algum momento, foi apenas uma propaganda, foi um marketing que até hoje só serviu para dissuadir as informações, o olhar crítico daqueles que tentam dizer alguma coisa sobre a educação, mas de concreto não aconteceu nada. Fala precisamente da falta de condições para a aprendizagem, citou as crianças que aprendem sob as árvores. Entretanto, o Ministério da Educação culpa os professores pela reprovação em massa que vimos no ano passado. A ANAPRO assume essa responsabilidade, compartilha desta opinião do Ministério? A ANAPRO tem a dizer o seguinte: o professor não é responsável deste sistema de ensino, o professor não é responsável pelas passagens semiautomáticas que se instalaram no setor, e no lugar de isto servir de um acompanhamento necessário para garantir que estas passagens sejam acompanhadas de uma qualidade, coadjuvado com o fato de ter havido desligamento entre setor e o professor, há um problema aqui que acontece. O professor é só entregue à turma para lecionar do início até ao fim. Não tem condições de trabalho, aspectos motivacionais, os salários são atrasados, paga-se pouco e o que se devia pagar passam a vida a dever, mas o governo vive de pompa e circunstâncias. Assistimos no pelouro do governo de Francisco Chapo cerca de 27 viagens e procuramos nós, como classe interventiva ANAPRO, perceber o que é que estas viagens trouxeram como ganho para o país, especialmente para o setor. Até então não vimos nenhum relatório específico sobre o que é que isto trouxe. Porém, nós ouvimos e assistimos contas desmedidas em que o governo, quase que todo ele estava a se deslocar de um lado para o outro para as viagens internacionais, e para o país nada se trouxe, especificamente para a educação nada. Estás a dizer que o governo está, digamos, a gastar os fundos que poderiam ir para a educação com ações que considera desnecessárias, no momento em que a dívida do Estado com os professores inclui horas extras desde 2022, apesar de o governo ter prometido o pagamento em julho passado. Não foram pagas em 2025? Nenhum dia foi pago, nenhum mês foi pago, nem das dívidas pagas. O que aconteceu é que as dívidas foram pagas em jeito de uma roubalheira. Tanto 2022, assim como uma parte de 2023, que o governo diz ter pago 50%. São 50%, entre aspas, porque o valor pago, assistimos situações dos professores em que
num valor que corresponderia mais ou menos a 150 mil meticais. Houve pessoas que receberam 1.000 meticais na conta, ou menos que isso, ou outros até mais ou menos 5 mil. E a reclamação sobre estes valores não tem tido espaço de intervenção, mesmo nós como como interlocutores de vozes vivas que respondem sobre as dificuldades e os problemas que enfermam o setor. Não somos ouvidos. Nem o Departamento do Tesouro, nem as finanças, nem as direções de Estado, nem as direções provinciais, nem a direção nacional, assim como o próprio Ministério, não dizem nada. Uma parte aqui só para esclarecer, 150 mil meticais que citou correspondem a pouco mais de 2 mil euros. 1.000 meticais seriam equivalentes a 13 euros e 5 mil meticais correspondem a 67 euros. Para dizer que há uma diferença gigante, a compreensão que os professores têm e aquele que é o entendimento do governo. Agora, voltando à questão das reprovações em massa. Estava a dizer que os professores deveriam passar os alunos ao próximo ano, mesmo que não tenham aprendido. Era essa a prática? No ano 2025, era o ano que se completava o ciclo de primeira até nona classe. O que aconteceu é que confundiu-se a passagem semiautomática, onde precisava de acompanhar o governo e as direções distritais deviam acompanhar este ensino por meio de tutoria muito bem forte, materiais necessários. Mas o que aconteceu? Foram transitando crianças sem competências. E isto para responder à ideia de que, aos parceiros e aos demais doadores, de que o ensino e o programa, o currículo implementado, está sendo implementado com sucesso. O que aconteceu é que os diretores iam obrigando os professores, mesmo tendo um nível de mais ou menos 50%, 60% ou 70%, o diretor da escola e o diretor distrital e provincial iam criando condições para que o professor, no fim, tivesse que colocar 100%. Isto foi se habituando. A criança também foi se acomodando. É uma denúncia grave, mas também não acha que deveriam os professores se terem recusado a agir assim já antes, mesmo que sob pressão da direção da escola? Nós, como ANAPRO, fizemos um exercício enorme para implorar e conscientizar o professor a perceber que a fraqueza do ensino, nós também somos culpados. Então, eximimos desta tarefa de evitar de dar respostas, evitar forjar resultados e condicionamos tudo que fosse na base da competência ou da qualidade daquilo que o aluno preste ao seu exame. E deu no que deu. Este aluno foi à sala do exame, muitos seus escreveram o nome e de lá saíram. Saíram, entretanto, reprovados, como se sabe, numa mensagem de felicitações pelo Dia do Professor. O presidente reconheceu os desafios que o setor enfrenta, incluindo a necessidade de melhorar constantemente as condições de trabalho e de valorização da classe docente e reafirmou o compromisso do governo em continuar a investir na educação como prioridade estratégica. O que é que a ANAPRO esperava de Daniel Chapo? Nós entregamos um caderno onde, em algum momento, pedíamos que o presidente, o alto magistrado da nação, no que tinha dito como renegociação dos megaprojetos, existisse uma cota, não é, específica para tornar a educação não como um custo, mas sim como criar-se um fundo específico, dirigir-se um fundo para a educação que pudesse acomodar a questão de infraestruturas e vários elementos que colocam a classe como está, a classe docente como está. Porém, nada aconteceu, não se abre nenhuma linha de diálogo. O Daniel Chapo é o primeiro que diz, promete e depois volta a criar muitas narrativas ao longo do seu posicionamento. Ou seja, está a dizer que o que o presidente Chapo diz não se escreve. Para finalizar a nossa conversa, o que deseja que o presidente faça pelo setor neste segundo ano de mandato? Nós desejamos que, primeiro, o presidente da República, não é, abra uma linha de diálogo séria, não é, interventiva, aonde o que nós formos a traçar tenha uma linha de abordagem concreta para podermos dizer a cada passo que nós conversamos, temos sim
espaço de dizer alguma coisa que seja sustentável e visível para o povo. Porque nós não iremos calar enquanto praticarem essas mesmices que nós estamos cansados. O nosso surgimento, a nossa intervenção como ANAPRO, a nossa barulheira como ANAPRO, surge por conta de haver práticas extremamente nocivas na educação e que o próprio governo vem apadrinhando isto.